Bom, vamos começar com uma pergunta simples. Quando se fala em cientista, que imagem vem à cabeça? Provavelmente a de alguém em um laboratório, talvez de jaleco branco, fazendo experimentos super controlados. E muitas vezes essa figura é a de um físico. É justamente sobre essa ideia que vamos conversar hoje. Essa posição de destaque que a física ocupa na nossa imaginação acaba criando uma coisa que alguns chamam de inveja da física. Sabe, é como se existisse uma hierarquia informal entre as ciências e a física estivesse lá no topo, como o modelo a ser seguido. E essa hierarquia fica bem clara aqui. De um lado, o físico, objetivo, preciso, que estuda o que é fundamental. É a chamada ciência dura. Do outro lado, um antropólogo, por exemplo, que lida com sistemas complexos, confusos, a ciência flexível. É essa comparação que alimenta a tal inveja da física. Essa citação resume tudo, não é? A imagem do cientista de jaleco branco no laboratório estéril, ela é muito poderosa. E ela reforça a noção de que o método da física, com todo esse controle, é o padrão ouro, o jeito certo de fazer ciência. Ok, mas por que essa inveja existe? Basicamente por duas razões. Primeiro, porque o físico é visto como esse ideal de objetividade, de medição perfeita. E segundo, talvez o mais importante, é a ideia de que a física estuda as leis mais básicas, mais gerais do universo, aquilo que se aplica a tudo. E essa admiração toda pela física nos leva a um jeito bem específico de enxergar o mundo, uma mentalidade que é muito comum na ciência, é a mentalidade reducionista. O que é o reducionismo, então? É a crença de que, para entender qualquer sistema complexo, a melhor coisa a se fazer é desmontá-lo em suas partes mais básicas e fundamentais. Quanto mais fundamental a explicação, mais científica ela seria. E esta ambição reducionista vai longe. A ideia, no limite, seria explicar algo tão complexo como a cultura humana a partir da física dos átomos. Ou seja, a cultura seria explicada pela biologia, que é explicada pela genética, que é explicada pela química das moléculas, que no fim é explicada pela física, uma cascata de redução. Um exemplo clássico para entender essa discussão é a água. A gente sabe que H2O é feita de hidrogênio e oxigênio. Só que as propriedades da água líquida são completamente diferentes das propriedades desses dois gases separados. A visão anti-redução diz que essas são propriedades emergentes. Já a visão reducionista diria que, em tese, se a gente soubesse absolutamente tudo sobre os átomos de hidrogênio e oxigênio, seria possível prever as propriedades da água. E como diz a citação, a sensação é que todo mundo quer ser um pouco físico. A mentalidade reducionista se tornou tão padrão que a gente assume que é só uma questão de tempo e de poder computacional para conseguirmos reduzir tudo à física. Acontece que essa abordagem toda tem um problema. Um problema que, curiosamente, vem de uma lição da própria física. Então, a grande questão é, se o objetivo do reducionismo é explicar tudo a partir das partes fundamentais, o que ele, por sua própria natureza, não consegue explicar? E aqui está o ponto-chave. A grande objeção, a falha na lógica do reducionismo, é simples, mas é demolidora. Não dá para explicar a diferença entre duas coisas olhando apenas para o que elas têm em comum. Vamos ver um exemplo bem simples. O que diferencia um átomo de hidrogênio de um átomo de hélio? Os dois são feitos das mesmas partículas fundamentais, como prótons e elétrons. A diferença não está nas partículas, mas sim no número e na organização delas. Ou seja, para explicar as diferenças no mundo, o foco não deve estar nas partes que todo mundo compartilha, mas sim naquilo que é único na organização, no número e no arranjo dessas partes. A explicação está na arquitetura, não só nos tijolos. Ok, então se o reducionismo puro tem essa falha, qual seria a alternativa? Bom, a proposta é uma visão que abrace a complexidade em vez de tentar reduzi-la. É o que se chama de uma visão hierárquica. Esse método alternativo tem basicamente duas etapas. Primeiro, se define qual é o sistema completo que está sendo analisado, com seus limites. Segundo, para entender o que diferencia as coisas dentro desse sistema, a gente precisa justamente fatorar, ou seja, deixar de lado os elementos que são comuns a todos. Isso funciona em várias escalas. Por exemplo, se o sistema é a vida, quase todos os organismos complexos têm células eucarióticas. Isso é o comum. Para entender a diferença entre uma planta e um animal, o que interessa são seus mecanismos metabólicos distintos. O mesmo vale para as sociedades humanas. Todas têm alguma noção de parentesco e religião. Para entender as diferenças entre elas, o foco deve ser nas variações desses padrões. Então a estratégia anti-redução é essa. Para entender o que torna as coisas diferentes, é preciso analisar o que é único nelas. Não adianta tentar explicar um sistema complexo falando só dos elementos que ele compartilha com outros. Em suma, não se explica a diferença falando da semelhança.
Essa visão hierárquica da natureza entende o mundo como se fosse organizado em níveis. Fenômenos como as partículas da matéria estão em todo lugar, têm uma distribuição muito ampla. Já outros, como a organização social humana, são muito mais restritos, acontecem em contextos específicos. Cada nível de organização tem suas próprias regras e padrões. E tudo isso nos leva a uma conclusão interessante sobre o papel que o reducionismo tem hoje na ciência. Fica claro que existem dois grandes objetivos científicos, quase opostos. O objetivo reducionista é buscar a unidade, explicar tudo a partir das propriedades mais fundamentais. Já o objetivo anti-redução é o contrário, é entender a diversidade, focando nas propriedades únicas de cada sistema. Pela forma como o reducionismo é aceito de maneira quase automática em tantas áreas, ele acaba funcionando menos como uma estratégia científica e mais como um mito. É uma história que a ciência conta a si mesma sobre a busca por uma unidade fundamental. Uma história poderosa, mas que pode acabar escondendo a riqueza da complexidade do mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Se fazer ciência não é só sobre reduzir tudo à física, então qual é o propósito? Talvez seja exatamente o oposto, celebrar e compreender a complexidade em todos os seus diferentes níveis, cada um com sua própria lógica, suas próprias regras e sua própria beleza.